Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelo canal youtube.com/papo de veterinária no dia 1º de novembro de 2023. Venha saber mais sobre o uso das metodologias ativas de aprendizagem pela experiência da nossa convidada, a professora Michele Fernandes de Macedo. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Semiárido, mestrado e doutorado pela Unesp, além de 2 pós-doutorados, e nos conta como o nascimento de sua filha trouxe uma nova percepção sobre o seu papel como docente, tanto de farmacologia como de patologia clínica na UFERSA. Compartilhando da sua trajetória pessoal e acadêmica, ela nos mostra quais são os fatores que podem ser preponderantes na escolha da área de trabalho. Vamos juntos? Seja muito bem-vinda, Michele. Boa noite a todos. Obrigada, Thaís. Como eu tinha te falado, né? É bom economizar, porque ninguém cria muita expectativa. Mas é uma honra, né, estar aqui. Eu acompanho o trabalho que você faz nesse canal. Desde então, eu vivo pensando, né, quando vai ser minha vez, né? E aí a gente se cruzou num congresso, eu falei assim, ó, tá na hora, né? Vamos marcar uma conversa, vamos marcar um papo de veterinária. Com certeza. E, na realidade, aquilo que a gente conversou nos bastidores, né? Assim, na verdade, você tem bastante informação para compartilhar com a gente. A gente direcionou um pouco para essa parte das metodologias ativas, que eu acho que é um tópico bem interessante, principalmente para quem está na docência, porque acaba sendo um desafio importante, assim. Então, apesar da gente, né, com certeza, ao longo do papo, passar aí por vários âmbitos diferentes, eu queria começar focando um pouco nessa parte das metodologias ativas, te perguntando, a partir do momento que você entrou na docência, quando foi que você introduziu essa abordagem na sua forma de lidar aí com o esquema do ensino-aprendizagem? Interessante, né? Eu sempre, quando alguém me pergunta quando eu comecei nisso, eu pergunto assim, você tem tempo? Então, assim, vou tentar resumir. Quando eu ingressei no serviço público, eu fui primeiro substituta, né? Acho que boa parte de nós, acredito que você também foi substituta, né? E na experiência de pós-graduação, a gente também faz o estágio de docência, a gente também entra em sala de aula. E como a gente não tem formação, né, o nosso curso é um curso bacharelado, não é um curso de licenciatura. Então, a gente não tem essa experiência. E aí, a visão que a gente tem é de que docência é aquilo que a gente viu enquanto a gente estava na graduação, o pouco que a gente às vezes vê na pós também graduação, e a gente vai tendo referências, algumas boas, outras não tão boas assim. E aí a gente vai formando, como eu costumo dizer, o nosso caráter, né, como futuro profissional. E aí, depois que eu entrei como efetiva, como docente efetiva, a gente vai tentando fazer o que a gente viu que já era feito. Só que aí veio a maternidade na minha vida. E aí eu digo que a maternidade foi um divisor de águas para a pessoa, para, né, o CPF, né, Michele Fernandes, e foi também um divisor de águas para o CIAP, que é a nossa matrícula de servidor público. Porque depois que eu me tornei mãe, observando metodologia, buscando escolas que tivessem uma forma de condução para minha filha diferenciado, eu fiquei pensando por que eu estou procurando isso para minha filha e por que eu não levo isso para a sala de aula? Por que eu não converso com o meu aluno, que também tem um pouco da criança ali dentro ainda, de outra forma? Só que, como eu comentei contigo agora há pouco, a gente não tem formação para isso. Então, no início foi muito de tatear e de cometer alguns erros e de acertos, e a gente vai vendo o que é que funciona. Então, eu ingressei como efetiva em 2012, 2013. 2014, minha filha nasceu. Então, assim, que bom que eu tive mais ou menos um ano aí. E aí eu percebi que as disciplinas que eu absorvi na graduação não eram disciplinas fáceis, né? Porque eu ministro não só a patologia clínica, mas eu ministro farmacologia. Então, todos nós que já passamos pela graduação em veterinária, a gente sabe que uma farmacologia é uma disciplina densa. E eu falei, eu não posso mais continuar transmitindo conteúdo dessa forma, eu acho que tem outras formas, e eu vou tentar experimentar essas outras formas.
E aí, quando eu comecei a experimentar, eu vi que funcionou, né? Então, foi muito, no início, muito empírico, mas foi mais ou menos em 2013, 2014. Então, tem uns 10 anos que eu tento trabalhar com essas metodologias que descentralizam, né? O objetivo de uma metodologia ativa é aquela que tira o foco do docente, né? A gente não é aquela pessoa detentora de todo o conhecimento e que vai passar aquilo para o aluno e ele vai absorver aquilo de forma passiva. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. É bem interessante a gente pensar nessas abordagens, porque é o que o aluno vai precisar a partir do momento que ele se torna profissional, né? De uma construção de conhecimento que seja mais sólida, que seja bem embasada e que ele consiga, como a gente brinca, né? Abrir as gavetinhas lá daquilo que está guardado em algum lugar da memória dele para puxar essa informação e complementar quando for necessário. E a gente sabe que tem, para mim, né, quando eu entrei na vida docente também foi essa, digamos assim, esse choque, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande a replicar aquela forma como a gente veio aprendendo. E aí, quando eu tive contato com o primeiro professor que gostava dessa parte de metodologias ativas, e eu já estava fazendo um curso complementar para ter um pouco de contato com isso, eu falei, gente, é uma abordagem incrível, muito interessante, é uma proposta maravilhosa, mas a gente também precisa aprender como aplicar isso a partir do momento que a gente não foi ensinado dessa forma. Então, acaba sendo mais fácil a gente replicar aquilo que a gente viu, né, experimentando uma coisa ou outra nova, né, dando aquele nosso toque, porque no final das contas a gente acaba dando uma adaptada ao longo do tempo, fazendo aquilo que tem mais a ver com a nossa cara, né? Mas, para mim, ainda é um desafio quando eu tento implementar metodologias ativas dentro do curso, principalmente porque as disciplinas não são todas ministradas dessa forma. Então, por exemplo, eu ministro semiologia, que é no sexto período, e clínica de grandes animais, que é no nono. Então, você pega disciplinas que são densas também, bastante conteúdo, e aí você coloca dentro de uma série de outras disciplinas que o aluno está fazendo, uma em que ele tem que ir atrás da informação de forma ativa. E aí, nas outras, ele senta na sala e é o professor falando, né? E ele tendo ali que anotar, enfim, gravar, né? Porque hoje em dia eles gravam a nossa aula. Então, assim, para mim é bastante desafiador, por isso que para mim também é bem interessante esse nosso papo, porque tem um pouco dessa questão também. Você sente alguma dificuldade com relação a isso? Tem outras disciplinas dentro da grade do curso aí da UFERJ que tem docentes que usam metodologia ativa também? Como é para você implementar isso, né? Sendo que não é um curso como é o curso da Kalina, por exemplo, né? Que quando eu conversei com ela, todo o curso de veterinária lá é embasado em metodologia ativa. Então é muito diferente que o aluno tenha essa experiência em todas as disciplinas. Como é que é isso aí para vocês? De fato, aqui a gente não tem essa vivência em todas as disciplinas ainda, né? Mas alguns docentes, acredito que até, alguns já me relataram isso, né? A partir de você, a gente foi se sensibilizando. E aí alguns foram captando algumas ideias, foram vendo o que a gente fazia, vendo como os alunos, né, se empolgavam, e aí, não, vamos tentar fazer. Como é que você faz isso? Como é que eu posso ministrar esse conteúdo? Às vezes até para dar sequência naquilo que a gente já abordou numa disciplina, e lá na frente vai ser interessante ele rebuscar, né, esse conhecimento. Mas, óbvio que a gente tem colegas que tiveram aquela coisa catedrática, né, de que a figura do professor tem um senso hierárquico e ele é quem domina o espaço da sala de aula e ele não abre grandes espaços para essas novas metodologias. Mas também tem o lado do aluno, sabe, Thaís? Eu percebo que alguns alunos são mais abertos a isso, alguns alunos conseguem, de fato, apreender o conteúdo melhor dessa forma, e tem aluno que não. Então, hoje, ao longo desses quase 10 anos, eu venho tentando observar as turmas, já nas primeiras semanas, e ver como eu vou conseguir trabalhar o conteúdo com aquela turma, porque a gente, apesar de ter um leque de opções ao longo desse tempo, a gente vai vendo o que funciona com a turma, o que não funciona. E eu não sei a realidade de vocês, mas aqui a gente, por exemplo, eu já tive aluno com deficiência auditiva, eu já tive aluno com baixa visão. Então, tem metodologias que a gente tem que adaptar, porque aquele aluno vai precisar de algo mais sinestésico, então, de fato, é uma necessidade para ele. Tem um aluno que só consegue absorver com uma imagem, então você tem que trabalhar muito com imagem. E vai ter aluno que ele precisa daquela
aula, né, expositiva, ele precisa ouvir, é a forma como ele absorve, que é o aluno auditivo. Então, a gente vai percebendo isso ao longo do tempo. Mas, contudo, entretanto, 2019, a gente recebeu de bandeja, né, as novas diretrizes curriculares. E aí todos os cursos vão ter que se adaptar, né? A gente está agora na fase final de aprovação do nosso novo PPC, que já está bem defasado. E nesse novo PPC, a gente teve que incluir a questão das metodologias ativas. Então, independente do colega docente querer ou não querer, ter habilitação ou não ter habilitação, ele vai ter que implementar isso de alguma forma. Porque o que o aluno vai precisar, saindo da graduação, muitas vezes, não é o conteúdo puro, estrito. O que ele vai precisar, que a gente fala muito, é a capacidade de resolver problema. Então, ele tem que ter um embasamento, mas ele tem que depois conseguir resolver um problema a partir daquele conhecimento, né? E aí, com isso, a gente foi fazendo, os docentes aqui da UFESA tiveram oportunidade, ao longo desse período, a universidade comprou um curso e também o nosso curso de medicina aqui, ele já trabalha todo baseado em PBL, né? Que é uma metodologia que, para quem não conhece, é basicamente um aprendizado baseado em problema, né? É uma sigla que vem do inglês. E aí esses colegas ministram cursos para outros docentes da instituição, né? Independente se aquele curso de graduação trabalha na sua matriz curricular com metodologia ativa ou não. E aí a gente fez alguns cursos dentro da própria instituição, fez esses cursos fora, e aqueles que quiseram conseguiram, né? Assim, absorver pelo menos o básico, que é, como a gente comentou, a gente não tem isso quando a gente vai ser formado como docente ao longo da nossa carreira, mas a gente tem a oportunidade de aprender, né? Então a gente sempre, eu pelo menos eu coloco muito para o aluno, assim, a gente não é a pessoa que vai passar tudo para ele, a gente é só um canal, um facilitador para aquele aluno. Então, nosso objetivo em sala de aula hoje é muito baseado nisso. Eu tenho a função de facilitar o conteúdo para o meu aluno, não de transmitir esse conteúdo para esse aluno. É bem interessante que você comentou, né, sobre a realidade dos alunos. Então, a gente também tem alunos aqui que têm baixa visão, a gente tem um aluno que é totalmente cego, a gente tem alunos que têm deficiência auditiva também, e tem essa questão que o professor, enquanto, né, catedrático, detentor do conhecimento, aquela figura de autoridade que chega dentro de uma sala de aula e vai transmitir o que ele, né, adquiriu de conhecimento, o que ele filtrou dentro de toda uma gama de possibilidades de informação que existem. Para o aluno, às vezes ele não tem realmente essa visão, né, de que os alunos têm realidades diferentes, têm necessidades diferentes, têm formas de aprender o conhecimento diferente, né? E aí a gente acaba tendo que padronizar um pouco, porque essa própria adequação às necessidades de cada um, às vezes dentro de um ritmo que você precisa manter, de ministrar aquele conteúdo, né? Ele vai passar daquele semestre, vai para o próximo, aquela coisa que, né, você pensa, nossa, 5 anos é muito tempo, mas passa voando, acaba sendo um pouco difícil também. Então, eu acho que é bem bacana a gente ter essa percepção de que as pessoas têm maneiras diferentes de aprender, e que às vezes existem formas de você oferecer, né, esse conteúdo para o aluno ter aquele primeiro contato, você fazer essa gestão, né, essa filtragem do que é essencial ele sair sabendo, porque a gente não tem como, né? Eu acho que, não sei se você tinha um pouco essa expectativa durante sua graduação, entrou na faculdade e falou, nossa, vou aprender tudo o que eu preciso saber para ser uma boa médica veterinária. E o resto, né, uma coisa ou outra diferente que vai aparecer. E não é nada disso, né? Na realidade, mesmo quando isso não estava constando, né, de forma muito direta, a gente tem que sair sabendo resolver problemas, é isso que é a vida real de uma pessoa que se forma num curso superior. Você tem que sair, você não sabe o que você vai encontrar, não é exatamente igual o slide do professor que te apresentou ali na aula, não é exatamente a questão de prova que você fez, né, que você respondeu, e você tem que dar um jeito de utilizar aquela base que você teve para botar no mundo o seu conhecimento e aplicar isso de alguma maneira. Então, eu acho que é bem bacana ter um pouco dessa questão da gente também poder empregar metodologias que se adequam melhor à realidade de alguns grupos de alunos. Né? Uma vez eu estava numa dinâmica que teve aqui na universidade,
E aí pediram sugestão para os alunos, né? Ah, o que que vocês pensam, né? Qual seria uma forma interessante de vocês aprenderem? E eu fiquei pensando muito sobre, porque teve um aluno que falou assim, eu acho que o ensino, ele deveria ser quase que personalizado, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas como é que você viabiliza isso numa turma de 50, 60, 70 alunos? Às vezes, numa turma de primeiro período, você tem 100 alunos entrando num curso, né? Então, assim, dentro dessa percepção que você foi desenvolvendo, né, nesses 10 anos aí de caminhada com as metodologias ativas, como é que você consegue, de forma prática, aplicar isso para esses alunos com diferentes necessidades? Você pode dar alguns exemplos assim de metodologias que você utiliza, de atividades que você passa para eles? Eu lembro que eu participei uma vez de um evento que você estava, e aí, né, material da aula da Michelle, giz de cera, massinha, né, que é uma coisa muito bacana e que a gente perde o contato quando sai da escola, né? Então, você poderia dar alguns exemplos para gente? Por exemplo, no caso dos nossos alunos que têm baixa visão, ou do aluno que tem algo do ponto de vista auditivo, suponhamos que eu tenha trabalhado com essa turma o conteúdo sobre eritropoiese, né, que seria a formação dos eritrócitos, né? Então, eles se formam na medula óssea e vão ser lançados na circulação. E aí, quando eu preparo o aluno, né, que a gente trabalha com três esferas, a gente trabalha com conhecimento, com habilidades e com atitudes. Então, quando eu tento trabalhar aquele conhecimento com o aluno da eritropoiese, eu fiz a primeira parte, eu dei a base. Quando eu vou trabalhar a habilidade, eu, por exemplo, eu tenho que estabelecer um objetivo, o meu objetivo é que aquele aluno saiba interpretar, por exemplo, quais são os sinais de uma anemia regenerativa. E aí não adianta eu chegar para esse aluno, por exemplo, quem é da nossa área vai saber do que eu estou dizendo, olha, a anemia regenerativa, ela tem macrocitose, ela tem reticulocitose, ela tem corpúsculos de Rhodioли, é um animal que pode ter, por exemplo, uma hipocromia, porque não tem hemoglobina suficiente, não adianta. E aí o que que eu penso? Eu digo, olha, eu vou dividir a turma em grupos, e aí um primeiro grupo vai ser o eritroblasto. E o último grupo vai ser a hemácia. Então, eu tenho, ao longo desse processo, 6 ou 7 grupos, e esses alunos vão fazendo a modelagem, né, com a massinha de modelar, né, pegando o que você falou. E aí eu falo para o grupo lá do final, eu digo, olha, o teu animal, ele tem uma anemia causada por uma hemólise. Então, você conversa com o grupo do eritroblasto para que vocês mantenham uma proporcionalidade na hora de modelar, né? Porque eu preciso que essa hemácia vá para a circulação e que ela consiga fazer com que o animal oxigene os tecidos. E aí aquele aluno que estava modelando uma quantidade pequena de hemácia, quando ele volta lá no grupo do eritroblasto, ele vê que o grupo do eritroblasto fez um monte de eritroblasto. E a produção dele de hemácia não está compatível. E eu falo, adequa a sua produção, né? Porque a medula óssea é assim, eles têm que trabalhar dessa forma. E aí, quando eles terminam, eu digo assim, olha, é o seguinte, as suas hemácias aqui, elas não estão compatíveis com uma anemia desse tipo, causada por hemólise. Você vai ter que ajustar. Essas hemácias estão muito pequenas, né? E eu quero uma anemia que seja regenerativa. O processo do paciente é um processo crônico. E eles, o que que eu tenho que fazer? Eu digo, o que que você acha que você tem que fazer? Né? Você vai colocar essas células, você tem tempo para colocar essas células maduras na circulação, pense como uma medula. E ele, eu não tenho tempo. Eu disse, pois então você vai ter que lançar uma célula um pouco mais jovem. E aí você vai ter que conversar com o grupo anterior, que é o grupo do reticulócito. E aí ele volta para conversar com outro grupo e diz assim, vamos nos juntar e vamos produzir mais células. E aí eles começam a ter essa visão, né? Não só, por exemplo, na hora de modelar, porque o aluno que não vê, por exemplo, numa disciplina como a minha, ele não consegue enxergar essa célula no microscópio. Mas na hora que você dá a possibilidade para ele de tocar algo e perceber pelas mãos, né, o tamanho, a proporcionalidade das células, um núcleo, e que você vai dizendo para ele, essa célula ela está deixando de ser basofílica, ela está ficando, né, mais eosinofílica, ela está deixando de ser azul para ficar um pouco mais vermelha, trabalha um pouco dessa cor, mistura essa massinha para que fique compatível. Isso a gente vai trabalhando, por exemplo, no animal com processo inflamatório. Então, eu coloco um caso
real e digo para esse aluno, eu disse, olha, você vai ter que trabalhar de forma que esse animal responda, só que seu animal é um cão, né? E aí o outro grupo, eu digo assim, o seu animal é um bovino. E você que trabalha com grande, você sabe que um bovino não responde a um processo de anemia como um cão responde. Não responde a um processo inflamatório como um cão responde. E aí eles começam a entender que aquilo que eu falei de compartimento medular na fase do conhecimento, na hora da habilidade ele vai entender, então o bovino ele não vai fazer essa neutrofilia tão expressiva, né? Porque a medula dele não é compatível com essa realidade. Então a gente vai tentando trabalhar dessa forma, do mesmo modo que tem aluno que adora assistir vídeo, né? E aí eu tenho várias séries, e aí eu indico, eu digo, olha, esse final de semana vocês vão maratonar essa série. E eu coloco perguntas, eu digo que vocês vão assistir e vão responder essas perguntas. Só que isso depende muito da turma, né? E aí a sua pergunta com relação a como é que você trabalha é muito de observação. Então você vê o que que aquele grupo gosta, de como eles trabalham, se eles trabalham bem juntos, né? Porque a gente também que tem que, dentro dessas diretrizes, fazer com que esses alunos trabalhem, aprendam a trabalhar em grupo, né? É uma das competências que a gente tem que trabalhar dentro do curso, é que eles aprendam a resolver problemas em grupo. E a vida profissional é muito isso, né? Você falou aí da quebra da expectativa, eu digo que a graduação já é um desapego, né, para a gente, porque, de fato, do meio para o fim do curso, você vai se conscientizando, né? Você diz assim, eu não tenho condição, né? Eu vou aprender o básico e aí lá na frente eu vou pescar aquilo que eu vou precisar, né? E o bom é isso, é a gente ter essa maturidade que às vezes com 20 e poucos anos a gente não tem, né? E a gente pode, eu acho, assim, eu tenho essa visão de que a gente pode passar para esses alunos essa experiência e para quem está passando por nós numa pós-graduação, seja como orientado, seja num curso que a gente vai ministrar, é isso, você não é detentor do conhecimento, você não tem essa obrigação, isso é muito pesado, se você for parar para pensar, né? Você tem 5 anos para sair um médico veterinário, a gente sabe como a nossa área de atuação é ampla, né? Nossa profissão é muito vasta, e não tem como a gente sair sabendo de tudo. Mas, se a gente tiver o mínimo, né, sair da lei com o básico que é passado para a gente, e eu digo muito isso para eles, valorizem o básico do curso. E lá na frente vocês vão conseguir absorver melhor as informações. Né? E aí a gente vai tentando dar toque, né, para essa galera mais jovem, né? Porque, de fato, eles chegam com as expectativas que a gente chega também, e quando estão no final do curso, eles ficam bem preocupados, tipo, eu não estou pronto, eu acho que eu não estou pronto, e eu digo assim, você está pronto sim, né? É a hora da gente encorajar, né, esses alunos. Essa questão, assim, né, a gente pode estimular eles também a aproveitarem habilidades que já são inatas. Então, é uma questão que eu tenho pensado bastante, assim, eu tenho visto isso na conversa com algumas pessoas que trabalham em especialidades específicas, assim. A gente tem mania de compartimentalizar, então entra na graduação e fala, não, agora eu vou deixar a Michele, que eu sempre fui lá no passado, e eu vou me tornar um novo ser, que é a Michele médica veterinária. Então, se você, por exemplo, tocava violão antes de entrar na faculdade, você ignora essa habilidade manual que você tem, esse controle motor fino, essa coordenação, e você não pensa que isso é uma habilidade que você pode aplicar dentro de alguma área da veterinária. Né? Se você é uma pessoa que gosta de desenho, ou que aprende melhor vendo imagens, ou que, enfim, né, consegue às vezes transpor alguma habilidade específica, a gente não consegue fazer essa conexão, né, dessas habilidades, dessas capacidades que a gente tem com as disciplinas do curso, com o que é necessário, muito porque a gente ainda vem se arrastando dentro desse modelo muito antigo de professor chegar lá na frente, blá, 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 e às vezes é bastante desafiador a gente ter, né, modelos diferentes circulando dentro de um mesmo curso, e aí para cada, o aluno fica 2 horas com o professor num formato, aí dali a pouco ele sai e vai para outro formato, mas isso é a realidade da vida também. Né? Eventualmente você está numa empresa, às vezes aparece uma oportunidade de você ir trabalhar em um outro local, fazer um concurso público, e aí vai ser uma outra realidade, uma outra dinâmica, e a gente tem que ser adaptável. E isso é algo que dá para treinar também. Então a gente precisa realmente, né, às vezes, desses desafios,
que em algumas situações eu vejo os alunos encarando de uma forma meio negativa, assim, né? Tipo, ai, por que que eu preciso passar por isso? Gente, é tanta coisa, né, que a gente tem na nossa caminhada dentro da docência, assim, que dá para compartilhar, que dá para dizer, meu amor, respira, tá tudo bem, tem coisa muito pior depois, né? Então, assim, é importante a gente se desafiar também a adquirir novas habilidades, a conseguir fazer outras coisas. Se a pessoa não tem uma habilidade manual, vai lá mexer na massinha, vai lá fazer uma maquete, vai fazer um desenho, tenta, né? Porque não é nada que vai te subtrair, né? O fato de não ficar, né, uma escultura maravilhosa, um negócio perfeito, né? Nossa, que eu faria uma exposição, né, para todo mundo da universidade ver, não significa que não foi um trabalho válido, que aquele conhecimento não foi estabelecido dentro da dinâmica que foi proposta, né? Então isso é bem importante também. Isso, e assim, a gente trabalha, tem várias formas, né? Como você falou, tem aluno que diz assim, olha, eu digo, eu lanço uma proposta, eu digo que você vai ter que trabalhar isso de forma criativa. Eu só digo isso. E aí tem aluno que faz paródia, e aí tem aluno que resolve fazer um jogo, um gamer, né? E tem aluno que resolve fazer a questão das modelagens, tem aluno que gosta de fazer o desenho, tem aluno que gosta de brincar, por exemplo, de gincana. E eu digo, essa turma é legal, essa turma gosta da gincana, então vamos fazer a gincana. E aí eu forço esses alunos a trabalhar em grupo. Por exemplo, eu tenho uma determinada questão a ser resolvida, eu lanço uma pergunta e aí eu espalho pistas. Suponhamos que o grupo são 4 alunos e cada aluno vai ter acesso a uma pista. Eu falo, olha, vocês têm essa área para buscar, o seu grupo é um grupo, sei lá, amarelo, e você vai buscar os balões amarelos. Foque em achar os balões amarelos. Cada um de vocês tem que achar um balão. E aí, nesse balão, tem uma parte da solução do problema. E aí, quando eles encontram as 4 pistas, eles têm que conversar, né? Então, eles têm que conversar e dizer assim, nossa, então, o que você está me passando é A, B, C e D. O que é que A, B, C e D tem a ver com aquela pergunta inicial, né? Então, muitas vezes, essa pergunta inicial dentro da patologia clínica é um caso clínico e eu coloco achados de laboratório. E eles têm que dar o diagnóstico, né? Ou na farmacologia eu coloco uma situação, problema, e eu digo, olha, o animal ele vai precisar tomar um antibiótico. Só que você vai ter que descobrir qual é esse antibiótico. E aí um colega está com uma pista que diz o grupo do antibiótico, tipo, eu sou uma cefalosporina. O outro, a minha metabolização é hepática. O outro, a minha excreção renal, ela é praticamente na forma inativa. Eu faço uma cinética de ordem zero. E eles têm que juntar essas informações e dizer o fármaco é o fármaco X, né? E com isso eles vão aprendendo, né? É como você falou, tem situações que num primeiro momento ele chega e diz assim, mas vai dar muito trabalho. Professora, mas é porque eu não gosto de trabalhar em grupo, eu posso fazer sozinho? Eu falo, se você for trabalhar sozinho, você vai perder boa parte da diversão, né? Do processo. Então, tenta trabalhar em grupo, né? Às vezes eu meio que de propósito forço, eu separo grupos que não são grupos em tese de afinidade, e eu separo grupos que eles nunca trabalharam. E aí, no final, eles ficam meio assim, eu digo, olha, quando vocês saírem daqui, vocês vão trabalhar com pessoas que vocês conhecem e que vocês já têm uma relação de confiança. E pode ser que você tenha que trabalhar com um colega que você não sabe de onde veio, não sabe qual foi a graduação que ele fez, como ele é, mas você vai ter que estabelecer um vínculo com essa pessoa. E você vai ter que trabalhar e ter uma relação profissional com essa pessoa. E aí, no final, eles acabam entendendo, né? Talvez não agora. Então, assim, eu já também tive esse desapego. Não é? Às vezes eles dizem assim, nossa, estou cansado. Mas eu tenho certeza, porque alguns já me deram essa devolutiva, eu acho que também já devem te ter dado em algum momento. Eles dão essa devolutiva 3, 4 anos depois. Nossa, olha, me deparei com um caso clínico assim, 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 e eu me lembrei daquela aula, daquela gincana, daquela modelagem e eu consegui resolver o caso. Então, isso paga, né? Eu digo que paga o nosso salário. Assim, dá um conforto do tipo assim, dá para continuar trabalhando dessa forma, vale a pena.
É muito bacana ter essas devolutivas, né? Porque realmente, assim, às vezes a gente enfrenta tanta coisa, e eu sempre gosto de bater nessa tecla, professor também é gente. Então, às vezes, a gente chega para dar aula, os alunos estão cansados, é final de semestre, tá todo mundo de saco cheio, não aguenta mais. A gente também, como professor, tá de saco cheio, tem problema em casa, tem coisa para resolver, né? Então, assim, às vezes a gente precisa, lógico que a gente tem que conduzir o nosso trabalho independente de qualquer outra coisa, né? Sempre que for possível. Se não der, também fala, gente, licença poética, hoje eu não vou conseguir entregar o meu melhor, e é isso. A gente precisa se dar essa licença também. Mas, assim, às vezes eu gosto de deixar claro para os alunos isso. Eu fiz isso hoje numa aula. Eu falei, gente, está todo mundo com uma cara de que está morrendo. É o quê que tá? É o calor? É a véspera do feriado? O que está acontecendo? É a minha aula que está muito ruim? O que está acontecendo, né? Porque a gente precisa um pouco abrir mão dessa coisa de eu vou chegar e vou entregar aquele pacote de conteúdo independente de como está o clima, independente do que os alunos estão dispostos também a aproveitar ali daquele momento, daquela dinâmica, porque a interação sempre vai ser muito bacana, independente da metodologia que a gente use. Então, quando o aluno levanta a mão e faz uma pergunta, você fala, nossa, está prestando atenção, está raciocinando em cima do que eu falei, do que eu apresentei, e está tentando construir alguma coisa em cima disso. Maravilhoso, é o que a gente deseja, né? E às vezes a gente fica, né, nesse lugar assim de realmente ter que abrir mão um pouco quando não existe essa compreensão. Tipo, olha, eu estou chegando aqui, o que eu me propus a entregar para vocês, dentro da minha experiência, das coisas que eu já vivenciei, do que eu percebo que é importante na disciplina que eu ministro, é esse pacote aqui, que dependendo da forma, vocês vão construir em conjunto comigo, ou às vezes, né, a gente vai tentar ali dentro de uma interação fazer essa construção juntos também, mas acaba que o professor ainda fica um pouco, né? Que ainda é esse o meu lugar, assim, sabe? De, né, trazer o conteúdo e vamos lá, galera, vamos, né, ajudar aqui a fazer umas conexões. Mas, assim, a gente não vem dessa origem, né? De que o professor pode abrir mão dessa questão do conhecimento. Eu entrei na docência me cobrando muito. Então, o meu maior desespero no início era, gente, se me perguntarem uma coisa, eu não souber responder. Isso para mim era uma questão assim que eu falava, gente, porque eu tive aula com professores que eram muito velhos, a maioria dos meus professores já estavam aposentando. E aí, na imaturidade, né, de quando a gente entra no curso, eu não tinha muito aquela visão de falar, gente, mas eu não tinha nem nascido, o cara já era médico veterinário. Então, é lógico que qualquer coisa que eu possa perguntar, muito provavelmente ele vai saber responder. O que é diferente de você, né, ter dentro de sala um professor substituto, que acabou de sair de um doutorado, né, que está começando a carreira docente, que às vezes tem uma vivência em uma área que não é exatamente dentro daquela disciplina que ele está ministrando. Então, assim, são muitos desafios que a gente passa, e seria bacana se os alunos também começassem a ter um pouco desse olhar para o professor, de que é um trabalho em conjunto e que o nosso maior interesse é que eles saiam da graduação levando mais do que o conteúdo técnico da nossa disciplina, né? Então, às vezes essa questão do feedback positivo, da pessoa anos depois falar, nossa, professora, lembrei daquele conteúdo da aula, às vezes é num outro âmbito que isso vem, né? Nossa, professora, aquele dia que você sentou e me ouviu, não, fez toda a diferença para mim. Né? Então, assim, eu acho que a profissão, né, a docência, ela é muito encantadora nesse aspecto, quando a gente consegue ter esse contato humano mesmo, né? Então, é bem interessante, assim, acho que é bem importante para a gente também, né, vir dentro dessa construção. O que você falou, eu acho que é a chave, né? Antes, de fato, a gente entra imaturo e acha que a nossa função é fazer apenas o papel da formação técnica. E longe disso, assim, eu não sei se tem alguém ouvindo agora ou depois que está fazendo uma pós-graduação ou que está na graduação e pensa na docência como um caminho, né, de vida. Não é isso, né? O nosso papel, ele é muito mais bonito e muito mais interessante quando você enxerga que a sua função é formar recursos humanos, né? E muitas vezes esse aluno dá uma devolutiva para a gente de que, ó, lembrei da aula, lembrei daquela resolução de caso, mas tem vezes, como você falou, que o aluno chega e diz assim, nossa, naquele dia que eu estava muito mal, você foi uma pessoa que me ouviu, né? E você me ajudou, e você talvez conseguiu um estágio para mim, você abriu uma porta para mim, você me fez enxergar uma coisa que eu não estava enxergando naquela hora. Isso, hoje, para mim, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu agregue outra coisa como algo bom, mas hoje, para mim, é a melhor parte,
da minha função, né? Então, muito mais do que a docência, porque o que a gente ensina em sala de aula, esses alunos eles conseguem captar no Google, né? Então, tem inteligência artificial hoje em dia, então é muito burro até da nossa parte querer achar que a gente vai passar para o aluno aquele conteúdo do ponto de vista técnico e que ele vai ouvir apenas a gente. Não é assim, né? A nossa função é ser uma âncora, então hoje eu enxergo muito isso, e quando eu termino minhas disciplinas, eu falo muito para eles, eu digo, eu quero que vocês tenham a noção de que o meu papel não é ser docente dessa ou daquela disciplina, eu sou docente do curso, e como docente do curso, eu assumo um compromisso de ajudar na formação de vocês como um todo. Na hora que a gente se coloca dessa forma, o aluno ele passa a enxergar o docente como uma pessoa, como um humano, né, também. E ao longo do tempo eu também aprendi a fazer isso que você falou. Então tem dia que eu chego em sala de aula e digo, gente, hoje eu não estou bem, né? Por N razões do ponto de vista pessoal, hoje eu não estou bem, mas estou aqui, né? Então vocês vão me ajudar mais do que o normal do dia a dia. E também tem dia que você chega, nossa, essa aula vai ser espetacular, vai ser maravilhosa, vai ser linda, eu escolhi isso, escolhi aquilo, e a turma não corresponde. E aí você tem aquela expectativa frustrada. Então, é um processo. E aí também, quando a gente tem a expectativa frustrada, como eu digo que o meu signo propicia isso, né? Eu sou muito transparente. E eu falo disso, olha, não gostei hoje, né? Eu sempre começo com o objetivo de aprendizagem, então eu digo assim, olha, o meu objetivo com vocês hoje era esse. Eu não saí satisfeita, eu não acho que eu consegui cumprir junto com vocês esse objetivo. Então, na próxima aula, a gente vai retomar de alguma forma esse assunto. E aí, eles vão percebendo que a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Então, aquela relação que a gente teve com boa parte dos nossos docentes que você mencionou, né? São aqueles docentes que já são professores titulares, livre docentes, que já têm 30, 40 anos de carreira e que você tem medo de acessar aquela pessoa, né? Você tem medo de acessar aquele profissional, você tem medo muitas vezes até de falar com a pessoa. Na hora que dentro de sala de aula você estabelece esse vínculo com o aluno, muda, de alguma forma muda. Então, é outro pulo do gato, né? É você se abrir o suficiente para que esse aluno tenha um vínculo com você. Por mais que ele não queira trabalhar, por exemplo, com a clínica de grandes ou com a patologia clínica, ele vai ter um carinho por aquela área. E quando a gente tem um carinho, a gente sabe disso, né? A gente tem os nossos professores que a gente tem no coração da vida toda, e quando a gente estabelece esse vínculo com o docente, o conteúdo ele entra mais fácil, né? As observações que aquela pessoa faz entram mais facilmente. Aquele aluno ele também chega com problema em sala de aula, né? E a gente tem que perceber isso também. Então, assim, a sensibilidade é de mão dupla, né? O aluno tem que ter sensibilidade para com o docente e o docente para com o aluno. Aqui a gente tem diferentes realidades do ponto de vista socioeconômico, de vulnerabilidade social, né? A nossa área ela tem muito burnout, não só dos profissionais já graduados, como também dos alunos. E a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa sensibilidade, porque faz parte da nossa função, né? Apesar de estar lá no nosso contra-cheque dizendo que a gente é professor do magistério superior, a gente também forma pessoas, né? A gente também pode ser referência para alguém e, sinceramente, eu acho que pensando em metodologia ativa, na hora que você se coloca como uma pessoa de eu quero que o aluno tenha uma boa recordação de mim, e junto com isso vai vir a boa recordação da disciplina, do conteúdo técnico, eu acho que as coisas fluem, né? A relação de confiança se estabelece e aí o conhecimento flui também. E, Michele, como é que você percebe essa questão? Porque você dá aula na farmacologia, que é uma disciplina da parte básica, e você dá aula da patologia clínica, que é uma disciplina que já está dentro da esfera do aplicado, né? Mas a patologia clínica, na maioria dos cursos, ela é como a semiologia, ela pega aquele semestre que é uma transição. Então, o aluno está vindo daquela parte básica, em que muitas vezes tudo é muito abstrato,
Eu acho que é a fase de maior frustração, porque a gente entra no curso achando que na primeira semana eu já vou saber tratar a diarreia do cachorro, e aí você chega lá e você só vê um monte de osso em cima de uma bancada, você só viu, às vezes, um monte de informação segmentada que você tem uma dificuldade em unir, né? Então, como é que você percebe assim, o contraste entre essas duas disciplinas e a importância da gente mostrar nas disciplinas do ciclo básico o que que é aquele conhecimento aplicado? Porque normalmente dentro do currículo da veterinária a gente tem a farmaco, às vezes tem farmaco 1, farmaco 2, depois a parte aplicada viria na terapêutica, né? Então, às vezes, o professor de farmaco fica muito batendo naquela parte farmacocinética, farmacodinâmica, né? Como é que é dose tóxica, bibibi, aquele monte de informação. E aí ficava naquela loucura, né? Pelo menos o meu curso foi assim. Eu gostava muito das aulas práticas, né? Que aí tinha, pega o camundongo, aplica tal fármaco, vê o que acontece. Mas, assim, às vezes isso fica muito dissociado do que é a prática. Aí você chega na terapêutica, às vezes, e fala, nossa, o que é aquele negócio mesmo que eu aprendi na farmaco? Então, como é que é essa sua percepção? Os nossos alunos, eles dizem que, assim, a farmacologia aqui a gente só tem uma, né, que é no quarto período, então eles estão terminando o segundo ano de faculdade, e a patologia clínica é no quinto, que é como você falou, é aquele semestre que eles apelidaram de o quinto dos infernos, né? Então, eu chego muito para eles, eu digo assim, olha, apesar de ser difícil, vocês têm que lembrar daquela disciplina básica, da citologia, da imunologia, da fisiologia. E aí a desculpa é, eu não lembro. Porque o professor Y ou o professor X não ministrou isso. E aí eu meio que desisti e eu passei a incluir esses assuntos como um preâmbulo da aula. Então, por exemplo, eu não consigo hoje ministrar um conteúdo na farmacologia como diuréticos se eu não relembrar, por exemplo, fisiologia, anatomia, morfologia de um néfron. Então, eu digo, olha, lembram lá que o néfron tem um glomérulo, né, que tem uma parte tubular e que tem diferentes áreas de absorção. Então, na hora que você pesca isso com o aluno e você ajusta também, né? Hoje a gente ainda não está com o PPC novo, mas no novo PPC a gente já tentou trabalhar de uma forma que, por exemplo, quando eu for ministrar um determinado assunto na farmacologia, que hoje não é assim, por exemplo, eu vou ministrar diuréticos. O aluno ele já passou pela fisiologia renal. Então, aquele conhecimento já está em tese, né, como um pré-requisito. Mas a gente tem que ter, sim, essa sensibilidade de ver que o aluno não tem aquele conhecimento de base. Se você não der uma revisitada, digamos assim, 10, 15 minutos que seja, e passar aquilo para ele, recordar aquilo, ele não vai conseguir desenvolver o assunto como a gente gostaria, né? E aí, para mim, facilitou muito o fato de eu ter sido monitora a graduação inteira de fisiologia, né? Então, como eu fui monitora e também ministrei quando eu era substituta de fisiologia, eu consigo pescar isso para eles. Então, tanto na patologia clínica quanto na farmacologia, eu consigo trazer, né? Eu consigo rebuscar esse assunto. Mas é uma transição e é uma transição para eles muito difícil. Talvez, quando a gente tiver a nova matriz implementada, né? Que eu não sei como é que está nas outras universidades, mas para a gente foram exigências e a gente foi seguindo, é que a cada 3 semestres a gente vai ter disciplinas de integração. A gente tem 3 semestres, integra e tem uma disciplina que vai juntar aquilo tudo, né? Então, a gente vai criar problemas sobre aquilo. Passou quinto ou quarto, quinto e sexto, outra integrativa. E aí, lá no final, vai ter a terceira. Talvez a gente consiga sanar, mas, por enquanto, como eu estou falando, a gente ainda tem que trabalhar muito no campo da sensibilidade, né, do docente, de dizer assim, olha, poderia muito bem, era mais confortável para mim dizer assim, então, problema de vocês, né? Se vocês não sabem como é que funciona o néfron, paciência, eu vou ministrar o conteúdo. Só que não é assim, né? Então, a gente tem que, de fato, dar 2 passinhos para trás para conseguir avançar 3 adiante e esse aluno ter um aproveitamento melhor, né? E aí a gente, como você falou, na farmacologia, não adianta, né? Eu coloco muito, por exemplo, tem uma situação engraçada,
que uma vez eu coloquei um caso clínico de um animal, eu tinha acabado de ministrar a questão de traumas, né? Então, em algumas situações a gente vai usar um corticoide, né? Porque vai talvez ajudar a reduzir edema, ou talvez estabilizar membranas. E eu coloquei uma situação de um animal, de um felino que estava politraumatizado. E eu falei, ó, resolvam esse caso com os conhecimentos que vocês têm aqui até aqui, né? O que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode, eu vou colocando algumas informações. E aí eles resolveram o caso lindamente. Só que aí no final eu falei assim, vocês prestaram atenção em uma parte do enunciado do problema? Que parte, professora? Eu falei, o animal está em coma. E vocês prescreveram tudo por via oral. Eu disse, pois é, como é que esse animal vai receber a medicação por via oral se ele está em coma? E aí eles, nossa, professora, eu disse, pois é. Então, assim, prestem atenção nos detalhes. Obviamente, se fosse ao vivo e a cores, eles iam perceber. Mas são detalhes que a gente vai chamando a atenção agora. E eu digo para eles: não tem problema. Não vou tirar ponto de vocês por conta disso. O que eu queria que vocês aprendessem sobre o poder de um corticoide nessa situação, vocês aprenderam. A gente só tem que ajustar isso, essa observação. E aí, lá na frente, eles vão saber, né? Obviamente, não vão errar de novo. Eu digo, o lugar de errar é aqui, né? O lugar de errar não é depois que você tiver graduado com o diploma na mão. É interessante porque, assim, uma percepção que eu não tinha muito antes, e aí isso vai surgindo na gente conforme a gente se torna docente, que é as coisas se tornam óbvias para a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente tem, mesmo, né, pegando alunos ali de um mesmo semestre, está todo mundo aqui no 6º semestre, que é a disciplina de semiologia. Tem alunos que têm mais recordação de determinadas disciplinas e outros não. Alguns foram monitores, como você citou, outros não. Então, tem coisas que para um, tipo, ah, beleza, você falou ali, a pessoa, ah, tá, já sei, é isso aí. E tem outros que já ficam assim, ah. E a gente tem que ter essa sensibilidade também de olhar e falar, nossa, para mim isso já é óbvio, já é né, um raciocínio ali que eu já consigo encadear uma ideia na outra e o negócio flui. Mas para o aluno não é, então eu tenho que ver em que ponto que eu preciso retornar, né? Então, a gente, enquanto docente, também tem que ter esse olhar até para a gente, porque às vezes a gente vem naquele atropelo, né? Ah, o conteúdo é esse aqui, o que eu quero que o aluno saia sabendo, né? E esse tipo de resolução de problema, então, o que é mais comum ele encontrar na clínica? Porque foi o que você falou, assim, a informação, ela está amplamente disponível. Em qualquer lugar que a pessoa vá atrás, ela vai conseguir achar alguma informação sobre aquilo. Mas o professor ainda é essencial para fazer essa gestão do conteúdo no sentido de aqui é uma fonte confiável para você olhar, aqui não é. Né? Essa informação aqui que estão te dando, ó, analisa por tal aspecto, será que realmente é isso que está descrito aqui? Então, com a internet, hoje em dia, né, com rede social principalmente, a gente tem muitas essas questões, né? Ah, professor, eu estou aqui no sítio, aqui, a minha vaca está desse jeito, né? O que que eu faço? O que que é isso? E aí a gente tem que voltar e falar, gente, vamos lá, a importância do exame físico, não é uma foto que vai fechar um diagnóstico, então a gente tem toda uma construção que precisa ser feita e essa necessidade também da gente se adequando aos novos tempos, né? Porque quando eu estava na graduação, a foto que eu vi era foto de livro, ou a foto que alguém bateu numa máquina e revelou, né? E hoje em dia você recebe no WhatsApp a qualquer momento a foto, o vídeo de um animal, né? Então é bem importante a gente ter esse cuidado também. Isso, e quando vieram agora as inteligências artificiais, falei assim, eu vou provocar esses alunos. Meio que coloquei uma atividade para eles e eu falei assim, olha, eu vou pedir para vocês pesquisarem em 2 fontes, né? Porque eu quero que vocês façam o juízo de valor sobre uma inteligência artificial. E aí eu coloquei perguntas do tipo, todo animal anêmico deveria receber suplementação de ferro? Falei assim, então você vai procurar, você vai perguntar isso para o chat GPT, e você também vai pesquisar isso em artigo científico, na literatura padrão, né, com pessoas, de fato, que estão na clínica, que estão atuando, qual é a realidade. E aí, no final das contas, eles chegaram à conclusão que, tipo, a inteligência artificial não vai me ajudar, né? Pelo menos num primeiro momento. E também já coloquei situações do tipo, se eu colocar esses sinais clínicos no chat GPT, né, ele vai me dar o diagnóstico? E eles perceberam que não. Então, assim, da mesma forma que a gente também tem que passar a segurança para eles de que a gente que está um pouquinho mais na frente, a gente também não sabe todas as resoluções. A gente também não sabe resolver todos os casos. A gente também não tem explicação para tudo, né?
Mas isso é como você falou lá no início da nossa conversa, é uma desconstrução. Na verdade, a gente vai construindo uma segurança enquanto docente para chegar nesse patamar de dizer para o aluno, olha, sinceramente, nunca vi isso, não domino isso, e vamos procurar descobrir isso juntos, né? Vamos trabalhar isso de forma conjunta. Mas o que eu já vi foi assim, 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 assado. Talvez te ajude a resolver esse problema, né? Então, na hora que a gente coloca dessa forma para o aluno, ele se sente mais à vontade. E aí ele percebe que nem sempre a inteligência artificial vai resolver, nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente quer num Google, porque eu também provoco isso, né? Eu digo, coloca essa pergunta no Google e vê o que que vem de resposta. E aí eles percebem que não é bem assim, né? Eu digo assim, olha, vocês têm que entender, ninguém é obrigado aqui, por exemplo, animais domésticos, a saber como funcionam todas as espécies. Mas pelo menos tente absorver melhor a espécie que você tem interesse. Porque no meio do curso eles já têm. Tem ali o pessoal que gosta de silvestres, tem o pessoal que gosta de grandes, que gosta de cavalo, que gosta de pets. E eu digo, tenta pelo menos observar mais a espécie que você quer trabalhar, ou a que te interessa, apesar de aprender um pouquinho de cada coisa. Temos um comentário aqui do Everton Luiz, que ele falou, né? Acho que todos que passam pela monitoria percebem quais são as principais dificuldades do professor, quanto a metodologias ativas ou mesmo quanto a passar o conteúdo geral para cada turma, né? Então, eu acho bacana a gente trazer essa questão da monitoria também, e eu queria aproveitar e te perguntar, dentre as experiências que você teve durante a graduação, o que que você acha que foi mais relevante para a sua formação, fazendo esse retrospecto, e o que que você costuma sugerir para os alunos? Porque a gente sabe que, às vezes, o aluno vai chegar lá no final do curso e vai falar assim, nossa, monitoria era isso aqui? Ah, eu devia ter feito. Ah, iniciação científica ia me ensinar isso aqui? Ixi, acho que agora já não dá mais, né? Então, como é que foi isso para você? Olha, na graduação, no segundo período, eu digo que eu fui meio fora da caixinha, né? Então, no final do meu segundo período, eu descobri que eu queria docência. Falei assim, então, para eu entender como é que funciona a docência, eu acho que o caminho é tentar me aproximar de um docente, né? E a maneira que a gente tinha na época, né, era a monitoria. Eu disse, então eu vou começar a ser monitora, né? E eu conversei com o professor de fisiologia na época, falei assim, ó, dá para eu ser monitora? Ele falou, ó, não tem bolsa, é voluntário. Falei, não, ok, eu quero ter essa experiência. E aí eu tive monitores muito interessantes no meu primeiro e segundo período, e eu falei assim, nossa, o monitor, ele é importante de fato, porque aquilo que a gente, por exemplo, a gente teve a honra de ter um professor de anatomia que é uma referência nacional, né? Que é o professor Fernando Albuquerque. Só que aquela coisa do aluno com 17 anos, que eu entrei na graduação com 17, eu olhava e dizia assim, nossa, eu não vou conseguir perguntar nada para ele. Mas para o monitor a gente pergunta, né? E aí o monitor, que hoje é professor nosso, colega nosso, era a pessoa que chegava e que tinha uma linguagem, né, parecida. Eu falei, então monitoria é interessante, porque eu vou aprender a desenvolver essa linguagem para conversar com os meus colegas, ao mesmo tempo que eu posso conversar com o professor. E eu fiquei 1 ano, 2 anos, e eu falei, então, para eu ser professora, eu vou ter que fazer pós-graduação. E aí eu já comecei a enxergar isso. Só que aqui não tinha programa de pós. A gente não tinha nem hospital veterinário, né? E aí eu falei, não, então eu tenho que ter iniciação científica. Né? Então eu fui observando o que aquela pessoa que vai ser docente precisava ter no currículo, né? E aí eu vou tentar procurar um professor para ter uma iniciação científica. E aí eu comecei a trabalhar fazendo iniciação científica. Aí fiquei outros 2 anos como iniciação científica. Quando eu terminei, falei assim, agora o próximo passo é o mestrado, né? Então eu vou buscar um lugar que tenha pós-graduação, o que é que não tem? E aí eu fui na cara e na coragem para Jaboticabal, né? Fui acompanhando meu marido, né, que na época ele era professor aqui, foi para fazer o doutorado. E aí fui bater de porta em porta lá em Jaboticabal, né? E assim, você leva um monte de não, e esses nãos que a gente leva, a gente diz assim: então tá, eu vou levar não, mas alguém vai me dizer sim. Até que uma pessoa me disse sim, falou assim: não, você vai ser minha orientada, é uma pessoa que eu quero que tenha na minha equipe, vamos trabalhar junto. E aí eu fiz o mestrado em 1 ano. Então, assim, eu corri para fazer crédito, porque a minha ansiedade era ser docente rápido,
Eu tinha uma meta de vida, eu tinha uma idade na minha cabeça que eu queria ter, eu queria ser efetiva até uma determinada idade, né? E aí eu tracei aquela meta louca, falei, vamos lá. E aí em 6 meses eu fiz os créditos do mestrado e com 2 meses depois eu estava com o experimento pronto, dissertação escrita. E eu cheguei para o professor e falei assim, posso ir para o doutorado? Ele falou, não. Aí foi o não número 153 que eu recebi na minha vida. Não. E eu falei, mas não por quê? Porque está tudo pronto, eu posso só migrar para o doutorado. Não, porque você vai receber esse título de mestre. Quando você tiver 1 ano, você vai defender. E esse título de mestre vai ser importante para você. Você vai precisar dele. E dito e feito, né? Quando a gente abaixa, né, um pouquinho assim a crista, a gente, quando é jovem, a gente é muito tupetudo, né? Eu costumo dizer. Eu baixei a crista, falei, ok, ele deve saber o que está dizendo. Vamos em frente. Eu fiz 1 ano de mestrado no dia seguinte eu defendi, no dia posterior eu estava no doutorado, né? Foi matrícula direta. E aí, meses depois, eu fiz o mestrado todo sem bolsa, entrei no doutorado sem bolsa. Meses depois apareceu o primeiro concurso de substituto. Falei, ó. E aí, quando eu fui ver, era para mestre. E aí eu fui conversar com o professor, falei, professor, posso fazer? Ele falou, pode, deve, e lembra que eu te falei que você ia precisar do título de mestre? Agora é a hora que você vai tirar esse título de mestre do bolso. Vai lá e faz. E eu fiz, passei e fiquei, né? Eu era substituta aqui e fazia o doutorado em Jaboticabal. Então, eu digo que eu fiquei 2 anos como substituta sem férias, sem vida, sem nada, porque encerrava o semestre aqui, voltava para Jaboticabal para fazer experimento, para fazer disciplina. Mas eu sabia que eu tinha que passar por aqui, né? Eu sabia porque era o objetivo final. O objetivo final é eu ter o título e eu poder fazer um concurso com esse título. E aí, assim, não mudaria nada, absolutamente nada da trajetória, sabe? Assim, hoje, olhando para trás, eu digo assim, não mudaria nada, faria tudo igual, né? E, assim, agradeço, sabe, a Anitta, que agradece a ela mesma por não ter desistido. Então, eu meio que agradeço por não ter desistido no primeiro não, e agradeço as pessoas que me disseram sim, né? Porque essas pessoas também abrem portas e a gente consegue chegar onde a gente precisa e onde a gente quer, né, de fato. Interessante essa questão do não, né? Porque o não sempre é muito doloroso. A gente cria na nossa mente uma expectativa do que a gente quer, a gente vai em cima daquela pessoa que pode dizer aquele sim, que vai concretizar o nosso plano. E quando vem o não, é muito complicado de lidar, mas ao mesmo tempo, com o passar, né, dos nãos que a gente vai recebendo da vida, eu acho que, pelo menos para mim, isso foi muito natural, de entender que cada não que eu levei me direcionou para onde eu efetivamente precisava estar. Porque no final das contas, eu acho que a gente não cai onde não é para a gente ficar, porque ali tem alguma informação, algum conhecimento, algum aprendizado que a gente vai precisar levar, né, para a próxima etapa. Então, assim, apesar de toda a frustração que acontece, né, que você falou, ah, esse foi o não número 153. Então, assim, a gente tem que ter essa resiliência e eu acho que o seu planejamento de vida é importante nesse aspecto. Você fala, não, tomei não aqui, tomei não ali, aquela porta se fechou e a outra se fechou e eu tentei isso aqui e não deu certo, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, para eu chegar nesse lugar, eu preciso ter essa etapa aqui cumprida e, ao mesmo tempo, você ter a humildade de falar, não, tem um cara mais velho aqui me dizendo que é melhor não fazer o doutorado direto, é melhor ter o título de mestre primeiro. Então, por que não ouvir essa pessoa? Porque quando a gente escolhe um orientador, é uma relação de confiança, né? Você precisa confiar no seu orientador e ele em você também, é uma equipe que se forma. Né? E embora muitas vezes a gente tenha essa questão, a realidade muda muito de acordo com o tipo de relação, né? Se seu orientador é mais jovem, se ele é mais velho, se você está exatamente dentro da linha de pesquisa dele ou não. Às vezes você propõe fazer um negócio diferente, ele topa, só que assim, ele não tem muito recurso para te ajudar naquele experimento de uma área que não é a dele, mas ele fala, ok, confiei na Michelle, eu acho que ela vai dar conta disso aqui. E aí você precisa ter essa visão também, né, de que aquela pessoa tem uma função dentro desse contexto, mesmo que seja, entre aspas, assinar um monte de papel da burocracia, da orientação, mas às vezes ele é uma pessoa que vai te abrir portas. Ele pode não ter a resposta, mas ele conhece quem tem, né? Ele pode passar um telefone e falar, Michelle, isso aqui eu não sei, ou você precisa de tal coisa, quem vai te ajudar com isso é esse fulano aqui, toma aqui o número, se vira, vai atrás, né? Pega o e-mail, então a instituição, entra na internet, busca lá.
Então, assim, a gente precisa desses nãos também para a gente criar uma resiliência e para a gente também se tornar mais humilde. Porque quando tudo que a gente planeja vai dando certo, dando certo, dando certo, chega uma hora que a gente fica assim, nossa, eu sou Deus, né? Nossa, que maravilhoso, tudo deu certo. E aí a gente fica com essa falsa percepção de que só a forma que a gente imaginou é que é certa. E essa geração, ela tem uma particularidade, que eu acho que você deve ter percebido também, eles são pouco resilientes, né? Eles são um pouco menos resilientes do que a nossa geração foi, do que as gerações anteriores à nossa também foram. Então, a gente tem que, muitas vezes, chegar para essas pessoas e dizer assim, calma, né? Respira um pouco, né? Não estou te falando isso para o mal. E aí, muitas vezes, você perguntou o que que a gente faz, eu chego e eu converso muito com eles, né? Eu tenho café na minha sala e quem é meu orientado, quem passou por mim sabe disso. Eu digo, senta aí, tem chá, tem café, o que que você quer? Não quero. Então, senta aí. O que que você quer da vida? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Ah, eu quero trabalhar no mercado, tá, tá, tá. Eu digo, então você tem que sair da graduação, você tem que fazer uma residência. Ah, mas a residência não vai agregar valor, não vai me fazer ganhar mais dinheiro no mercado. Eu falei, mas vai te dar experiência. Que quando você sai da graduação, você sai inseguro com relação a isso. Então, você sai outro tipo de profissional de uma residência. Ah, não, mas eu quero a docência porque eu acho a docência a coisa mais linda do mundo. Ok, então você vai precisar fazer uma pós-graduação, você vai precisar fazer um mestrado, um doutorado, seu caminho não seria a residência. Então, esse é o papel, acredito eu, da formação do professor, né? O professor, ele tem que sentar com o aluno, ele tem que ter esse tempo, ele tem que dispor dessa paciência, como eu digo, de dizer, olha, tenha calma, você não vai sair assim pronto, não é porque você gosta dessa área, o professor não te abriu uma porta, que isso está perdido. Se você de fato gosta dessa área, você pode fazer um estágio fora, você pode procurar um colega, eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, esse papel de facilitador, ele tem que acontecer não só dentro da sala de aula. E eu digo que o nosso papel não acaba na graduação, que o mais legal é isso, né? Acredito que você também tenha. Muitos dos nossos egressos, tanto de graduação, quanto de residência, quanto de pós, eles nos consultam. Quando a relação foi estabelecida de forma bacana, eles vêm procurar a gente. Eles chegam e dizem assim: e se acontecer tal coisa, o que que você acha que eu devo fazer? Aparecer essa oportunidade, eu pego, não pego? E muitas vezes eu digo: não vai, não, porque não vale o valor que você tem, né? E às vezes eles ficam assim, eu digo, você vale mais do que isso. Isso para você é um subemprego. Não acho que você tem que ir. E aí eu digo que é a devolução, né? Alguém fez isso por mim em algum momento, alguém me orientou, e eu me sinto na responsabilidade de também orientar, né? Quem está do meu lado, quem me procura. Eu acho que isso é muito importante, né? É a função do servidor público. Entra, absorve o servidor público e aí, de fato, você vai servir a população. Michelle, achei interessante que você falou que no segundo semestre, né, você já... Eu quero ser docente. Quando você entrou na medicina veterinária, quando você escolheu esse curso, o que que você pensava que você ia fazer? Qual era a sua prospecção de futuro? Eu sou filha de pessoas que viviam no campo. Então, assim, meu pai até hoje é pecuarista, é agricultor, meu avô paterno era também, minha mãe vem de interior, então a minha visão era, vou entrar no curso de veterinária e vou ser veterinária de grandes, porque a minha referência era essa, né? Então, aquela criança teimosa que entrava no curral das vacas com 3, 4 anos e dizia que ia ser veterinária e que concretizou isso, percebeu que não é bem assim. Talvez eu não tenha, que aí foi eu comecei a perceber, talvez eu não tenha a habilidade para lidar com um tutor, com um tratador. E eu comecei a perceber que eu tinha que ter um papel dentro da veterinária que fosse longe desse contato, dessa relação tutor, tratador, proprietário. E aí, à primeira vista, eu pensei na cirurgia, né? Porque era o que a gente tinha aqui. Falei assim, cirurgia, eu vou lidar com um colega. Ótimo, vou lidar com um colega. Só que se eu tivesse esperando a oportunidade de ser docente, que era a segunda coisa que eu mais queria, né? Eu queria ser veterinária e depois queria ser docente. E eu tivesse esperando a oportunidade para ser professora de cirurgia, eu digo que eu estaria sem pagar meus boletos até hoje. Porque não foram nessas áreas que apareceram as oportunidades.
E aí, quando eu vi, eu disse, não, eu preciso ser substituta, eu vou ser substituta do que tiver, né? E na época foi de fisiologia e diagnóstico por imagem. Eu nunca tive vivência com imagem. E a gente não tinha um setor de imagem na instituição, eu falei, vai ter que ser. Beleza, fui fazer estágio em cirurgia, fui fazer a pós em cirurgia, minha pós é em cirurgia. Mas ao longo da graduação, esses I6 que eu desenvolvi, né, na minha pós, eu tive que fazer tudo, da análise do sangue, da bioquímica a histopato. E aí eu falei, então eu tenho outra possibilidade, eu posso trabalhar dentro do laboratório, o laboratório é interessante, eu ponho minha música, eu vou fazer o meu trabalho e o meu colega vai ser a pessoa que vai me encaminhar material. E aí eu disse, interessante. E aí quando apareceu um concurso de efetivo, foi na patologia clínica. Falei, é agora, né? É uma área que eu não vou ter que lidar com o tutor, com o proprietário, com o tratador, e que eu vou lidar com o colega, né? E vou exercer a veterinária e a docência, que são as duas paixões que eu tenho. Então, assim, foi muito pensando nisso, né? A gente vai quebrando as expectativas, vai recebendo esses nãos ao longo da vida, mas ao mesmo tempo isso vai direcionando a gente para aquilo que é melhor. Então, hoje eu digo que eu sou um profissional realizada, né? Eu trabalho com o que eu quero, no lugar que eu quero, com as pessoas que eu gostaria de estar. E é muito sobre isso, né? Uma coisa que geralmente as pessoas não falam pra gente, que às vezes mais importante do que a área específica que você tem afinidade, então você tinha uma afinidade pela cirurgia, o que foi mais relevante para você foi o tipo de vida que você queria ter. Então, que tipo de vida você quer ter todo dia quando você levanta e sai da sua casa para trabalhar? Qual é a realidade que você quer encontrar no seu trabalho? E isso é uma coisa que o aluno não escuta durante a graduação. Então, ele entra e pensa assim: mas eu amo cachorro. E aí, o que que tem de mais viável em 99% dos lugares? Clínica de pequenos animais, ou cirurgia de pequenos animais. E aí a pessoa acha que o universo que ela vai ter disponível para chegar à vida que ela quer é aquele ali. Então, assim, eu acho que essa questão também, né, da gente conseguir, muitas vezes, quando o aluno abre essa porta para a gente, ampliar o horizonte dessas pessoas, é extremamente importante. Porque aqui eu tenho muitos alunos que, assim, professora, eu quero fazer estágio com grandes, né, o estágio curricular. Vou fazer na fazenda da universidade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você já passou a graduação inteira aqui dentro. O que que você vai fazer o seu estágio curricular aqui? Vai para outro lugar. Vai conhecer outra realidade, vai lidar com outras pessoas, vai ver se efetivamente essa vivência é o que você quer para sua vida. Porque o estágio curricular, ele tem um pouco dessa função também. É a chance que você tem de vivenciar naquela transição. Estou saindo do curso, aprendi bastante coisa, mas não sei bem quem eu sou aqui na fila do pão, né? E você tem a oportunidade de ver o que é o dia a dia naquela área, para ver se efetivamente é o que você quer. E se terminou o curricular e você falou, nossa, mas não é nada disso, tá tudo bem, né? Existem muitas outras alternativas, então, assim, eu acho que a gente se limita muito dentro da realidade que a gente tem a possibilidade de vivenciar. E às vezes, numa conversa com uma pessoa que tem uma outra vivência, que foi para um outro lugar, então, por exemplo, um aluno seu que, né, que vem falar, você fala assim, cara, vai para São Paulo. Tenta uma posição lá na Unesp, vai fazer uma residência na Unesp. Você teve esse convívio, você viu como é que é. Então, quando a gente tem essa possibilidade, essa porta para mostrar isso para o aluno, eu acho que também é muito bacana, né? Você vê que as pessoas abraçam oportunidades e às vezes ampliam o horizonte. E a gente entende que se tem um colega que, nossa, de repente hoje está com uma carreira internacional, é porque ele via aquilo como possível. E às vezes você, dentro da sua realidade, de filha de produtor rural, você não percebe aquilo como uma possibilidade para você. Então, assim, é muito bacana, né, o aluno começar a ampliar um pouco e se desfazer dessas crenças de que, não, mas eu vim do interior, não, mas eu não sei um idioma, né, não, mas precisa com certeza de algo que eu não tenho. Gente, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que é possível, se alguém conseguir é porque dá para fazer, né? Então, assim, tem que tentar também, né? Dá para fazer, e assim, eu acho que a gente teve talvez poucas pessoas que nos encorajaram, né? Assim, obviamente, a família encoraja, né? Os pais encorajam, o marido encoraja, alguns amigos próximos encorajam, dizem assim, não, você é capaz, você vai, você consegue. Mas tem muita gente para dizer não, tem muita gente para dizer, olha, é muito atrevimento, né? De onde você veio, para onde você quer ir, é muito atrevimento, não dá. A gente vê que é possível, então quando a gente vê que é possível e que agrega a nossa formação,
É como você falou, às vezes os colegas chegam assim, nossa, mas você prepara os meninos e você é a primeira pessoa a dizer assim, tenta residência fora, tenta fazer uma pós-graduação fora, vai fazer o ESO fora. Eu sou esse tipo, né? Eu digo, vai ter essa vivência fora, porque assim, nem tudo a gente consegue te proporcionar numa instituição como a nossa, apesar da gente ter uma formação muito bacana, né? Hoje no Brasil a gente já está bem nivelado nesse sentido, nossos alunos têm uma formação maravilhosa, modéstia à parte, a gente recebe elogios em todos os lugares onde eles vão, mas eles precisam ter essa vivência. Eu acho que na hora que eles se sentem desconfortáveis, fora da asa da orientadora, fora da instituição em que eles estão se formando, eles acabam aprendendo, eles acabam deslanchando, e aí aquela competência que faltava, ele desenvolve, né? Mas a gente tem que, de fato, empurrar eles, né? Empurrar esses alunos e dizer assim, ó, vai lá, faz, sabe? Não perde a oportunidade. Se você tem condição, vai lá e faz. Então, tem alunos nossos que não têm condição financeira, vão um pouco mais para perto, outros vão um pouco mais longe, né? No sentido de distância mesmo geográfica, mas o que interessa é sair daqui, né? Eu digo, sai da caixinha, né? Da instituição. Você pode até fazer um estágio em uma clínica da cidade, mas sai da instituição, né? Tenha outras vivências, estabeleça outras relações, porque isso, na verdade, vai fazer diferença lá fora, né? Ele fazer esses contatos. Então, eu digo que um indica o outro, né? Eu digo, eu posso abrir portas para você, mas um colega seu vai te indicar, né? Uma pessoa para quem você fez um estágio, onde você estagiou e viu que você tinha um potencial, pode te abrir uma porta. Então, essas coisas são coisas interessantes que eles precisam vivenciar. Se a gente ficar segurando eles dentro da instituição, a vivência é muito restrita, de fato. E, Michele, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os alunos, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou, e com certeza tem muito mais assunto, mas né, a gente também tem que limitar um pouco o nosso papo, senão a gente fica 5 horas aqui conversando facilmente. Então, você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal? Gente, resiliência, foquem naquilo que vocês querem, tenham objetivos, eu digo assim, objetivos a curto, médio e longo prazo. Isso é para aluno de graduação, aluno de pós, colega docente também, porque a gente, enquanto docente, eu digo, a gente continua estudando, a gente continua tendo metas. Então, eu tenho minhas metas para final de 2023, para 2024, para o próximo quadriênio, e assim a gente vai. Então, assim, tenho essas metas, mas saibam que nem tudo vai depender de vocês, nem tudo vai depender da sua boa vontade, nem tudo vai depender da sua formação, da sua competência. E aí, quando aparecer uma pedra no caminho, pega essa pedra, lá na frente ela vai ser útil. Então, o não que você está recebendo agora, como a gente comentou, lá na frente esse não pode ser uma oportunidade. Alguém está te dando um não por alguma razão, que você ainda não sabe por quê, mas lá na frente isso vai estar explicado. Então, hoje, todos os nãos que eu tive, todas as dificuldades que eu tive que enfrentar para chegar onde eu queria, né? Hoje eu entendo perfeitamente, eu digo, nossa, mas tinha que acontecer naquele momento. Eu não tinha que ter passado, por exemplo, num concurso que eu prestei em outro estado. Era para eu estar aqui, né? Era o meu objetivo final. Eu estava tentando apressar as coisas, né? Eu estava tentando conseguir um atalho, e não é interessante. Às vezes, vivenciar o caminho é que é a graça. Então, assim, vivenciem o caminho, apesar de tudo, sem ansiedade, não se comparem com ninguém. O legal é você traçar a sua trajetória, é você colocar as suas metas e você olhar para trás e se sentir orgulhoso do que você construiu, né? Isso, assim, paga tudo. Então, façam o caminho, lá na frente para, olha para trás e diz, nossa, já conquistei alguma coisa. Vamos mais 2 passos, mais 2 casas. E aí lá na frente você olha e diz assim, consegui, né? Não foi fácil como eu queria, não foi dentro exatamente todos os detalhes como eu queria, mas eu consegui. No final tudo dá certo, né? Já dizia uma colega minha, no final tudo dá certo. Com certeza. E, Michele, várias pessoas entraram no nosso chat e só elogios. Professora maravilhosa, amiga, a melhor, professora diferenciada, é melhor, os alunos amam. Ou seja, vários elogios ao seu desempenho enquanto docente e pessoa, né? Porque é uma outra questão que eu estou trazendo bastante. A gente não tem como separar completamente, né? Fazer essa dissociação. Michele, CPF,
Michele, professora, como se não fossem duas esferas intimamente relacionadas. Então, acho que a pessoa, o ser humano que você vai se refletir diretamente no seu trabalho e naquilo que você entrega para o mundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Eu acho que é sempre importante fazer uma reflexão sobre aqueles profissionais que a gente conhece, que a gente tem ressalvas enquanto ser humano, que tem atitudes que a gente não acha bacanas, né? Às vezes até questões que são reprováveis, né? Você fala, gente, isso aqui não é ético, isso aqui não é legal, isso aqui não dá. Ah, mas é um excelente profissional. Então, assim, é importante ter um pouco dessa visão também, não para ficar marretando o colega médico veterinário, que é uma realidade na nossa profissão, essa coisa de ficar detonando o colega que fez alguma coisa, que às vezes cometeu algum deslize que é normal, né, acontece. A gente precisa ter um pouco mais dessa consciência de classe, né, de contribuir para o crescimento da classe como um todo, e não é detonando os outros que a gente vai conseguir chegar nesse lugar, mas a gente também tem esse senso de observação de que um ser humano ruim não pode ser um bom profissional. Tem alguma coisa aí nessa equação que não vai fechar. Então, assim, eu acho que esses elogios dessas pessoas que fizeram questão de entrar, acompanhar o papo e ouvir a sua fala, também são esse feedback positivo, né, de que o trabalho que você está fazendo como docente vale muito a pena, né, e a gente consegue, nesse lugar de docente, transformar a vida das pessoas, e isso é um bônus que, quando a gente pensa em ser docente, às vezes a gente não está contabilizando, né, de que isso é algo que a gente vai ter também. Então, é muito bacana, é muito importante. Eu acho que é um estímulo a mais para a gente continuar nesse caminho, que tem os seus desafios, né? Como qualquer área de atuação. Com certeza, a gente se torna referência para o lado bom e para o lado ruim. E é igual na maternidade, eu falo muito isso. Assim, os nossos filhos são nossos espelhos, né? Então, eles vão reproduzir aquilo que eles veem, né? A gente provavelmente é fruto de todos os orientadores e referências que a gente teve na vida. Então, se a gente souber dosar isso, a gente vai saber excluir aquilo que não é bom, o que não é de um bom caráter, e vai absorver aquilo que é interessante para a gente, né? A gente vai levar adiante aquilo que deram de bom para a gente, de referência, de lições, de conselhos. Então, eu falo muito, às vezes, para quem é mais próximo, né? O orientado que permite isso, eu digo, olha, eu tenho defeitos, mas tenta pegar, por favor, a parte boa. Esquece os defeitos e tenta focar na parte boa. Essa parte boa você tenta absorver o que você acha que é interessante para você. Porque defeito a gente tem, né? Todos nós temos, coisas a aprimorar a gente também tem, mas é um trabalho é a relação de confiança que a gente comentou, né? Então, assim, muitos deles falam isso, mas eu digo assim, ó, perfeição não existe. A gente está todo dia se construindo e se melhorando. Eu sou um pouquinho melhor do que eu fui 10 anos atrás, né, quando eu não trabalhava com metodologia ativa. E provavelmente eu sou pior do que eu serei daqui a 10 anos também. Então, essa consciência é importante que a gente tenha. É fundamental. Então, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz de a gente estar aqui nesse momento, né, tendo essa troca, levando essas informações para pessoas que têm interesse na área, às vezes para um aluno também que quer ter um pouco dessa percepção, né, de como é essa visão que a gente precisa desenvolver sobre o docente também. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!